Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Vamos trazer aqui hoje alguns assuntos que estão muito em evidência nos dias atuais. Vamos falar sobre a crise de pânico e vamos também trazer aqui algumas referências sobre as causas, não somente da crise de pânico, mas também sobre osteoporose e hérnia de disco. São assuntos que são trazidos no cotidiano através das mensagens aqui recebidas, e como eu sempre digo, são centenas de mensagens todos os dias. E lendo as mensagens, ouvindo as mensagens, fazem com que nós possamos trazer algumas orientações, algumas canalizações, sempre com o amparo da nossa equipe espiritual, porque este é um trabalho missionário, uma missão de uma encarnação. Estamos aqui para concluir essa missão nesta encarnação atual, porque cada um de nós tem um propósito, não somente nesta, como nas encarnações anteriores, mas principalmente nesta, que é a última encarnação na condição de provas e expiações neste planeta Terra. Na medida que se aproxima o final da transição, nós estamos limpando os nossos porões, trazendo à tona, ou seja, para a consciência, aquilo que está no subconsciente, sejam traumas, sejam karmas, sejam lições, aprendizado, alguma harmonização necessária. E como sempre dizemos aqui, a alma é imortal, o corpo é efêmero, dura o tempo que dura uma encarnação, mas o corpo físico é também a caixa de ressonância da alma. A alma se expressa através do corpo para que nós possamos entender o que ela precisa, porque a alma é a nossa consciência, mas nem sempre temos condições de entender de fato o que precisamos. Se não é pelas situações enfrentadas, sejam físicas ou até emocionais, não saberíamos aonde temos que fazer a lição de casa, aonde ainda temos as pendências. Então o corpo se manifesta, dando sinais. O que ainda precisamos compreender? Muitos de vocês já disseram aqui, porque eu leio todos os comentários, por que temos o véu do esquecimento? Seria muito mais fácil se lembrássemos das vidas passadas e saberíamos o que fazer. Bom, se o aluno vai para a escola já sabendo as matérias, ele não precisa frequentar a escola. É o aprendizado que conta, é a evolução através deste aprendizado. A alma evolui passo a passo, encarnação após encarnação. Num mundo de expiações e provas, não há outra maneira de evoluir, porque é um aprendizado, uma consciência em formação, em crescimento. Estamos então no final dessa longa trajetória e falta algumas coisinhas. Na maioria das situações, são apenas harmonização de frequência. Nós já aprendemos as lições. A escola Terra já nos deu todas as possibilidades de aprendizado. Recebemos todas as orientações de todos os mestres, de todas as situações. Passamos pelas experiências, como numa escola, todas as matérias foram passadas e repassadas e submetidos às provas e fomos evoluindo degrau por degrau. Mas agora temos frequências das vidas passadas e desta vida também,
que temos que fazer uma harmonização, um alinhamento. Então o corpo se manifesta para que nós possamos sentir, porque sem sentir não saberíamos o que fazer. Teríamos uma vida ao Deus dará, porque seríamos colocados como um barco no oceano, sem leme, sem rumo, sem motor, levados ao vento. E nós estamos aqui para finalizar, e não para dormir, como muitos acreditam. Todos os dias nós temos condições de fazer alguma coisa, e o tempo urge, porque agora tudo se acelera. Então temos os sintomas, tantos já falados aqui. Mas hoje vamos falar apenas de 3, que são muito importantes. Vamos falar primeiro das crises de pânico. Quantas pessoas estão passando por isso? Muitos não chegam a ter crise de pânico, mas estão cheios de medos. Medo de tudo. O pânico nada mais é do que a soma exagerada de tantos medos. Chega um ponto que a linha da régua extrapola. Então não é mais medo, é pânico. Quem chega nesse ponto já não sabe mais nem do que é que tem medo, porque não tem um determinante, não tem uma razão específica, simplesmente é um medo de tudo. Mas podemos aqui dizer que tem causas e é preciso sair desta crise conscientemente. Tem várias maneiras. Primeiro, você consegue, porque nem sempre quando você está numa crise de pânico é possível fazer uma respiração, mas tenta fazer um esforço, nem que seja muito grande, para respirar conscientemente. Tentar sair dessa situação, fazer de conta que não é contigo, essa crise de pânico. Se conseguir fazer pelo menos 3 respirações lentas e profundas, vai pelo menos permitir que você raciocine, que você consiga se manter no prumo, manter no equilíbrio, e aí começar a fazer uma análise. Por que eu estou sentindo isso? Muitas vezes a crise de pânico, ela é um medo da alma, não é nem do corpo, não está no corpo. Não está na mente consciente, porque nós temos uma mente que trabalha permanentemente enquanto estamos acordados. Mas temos uma alma que tem a história nossa, e ela trabalha 24 horas por dia, porque ela não dorme. Mas a alma está ansiosa, está com medo. Será que essa mente que está nesse corpo que eu habito, será que vai fazer o necessário para conseguir a ascensão? Porque agora é a encarnação decisiva. A alma é que vai ascensionar ou vai para o exílio, não é o corpo. Então a alma está com medo. E eu diria que é um medo infundado, porque só depende de você. Se você faz aquilo que é para ser feito e não precisa fazer grandes esforços, seja a tua melhor versão cada dia. Não precisa fazer tanta força. Seja apenas você na tua melhor versão. Procure ser honesto, ser positivo. Veja as tuas intenções, aonde elas te levam. Você quer fazer algo bom? Ou quer se aproveitar de situações? Doa em quem doer. Se você tem compaixão, se você tem respeito pelas pessoas, pelas coisas da natureza, da criação divina, será que é tão difícil alguém ser a sua melhor versão? Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter essa vantagem, vou perder a oportunidade. Mas que oportunidade? Oportunidade é ascensionar. Não é tirar vantagem em cima de uma situação cotidiana. É preciso ter
humildade, serenidade, e não ganância, competição. Apenas seja você a tua melhor versão na cooperação, no coletivo. Se coloque no coletivo como harmonia e não como discórdia. Tenha pelo menos interesse em ter sentimentos amorosos, sentimentos do bem, a intenção no bem. Isso não custa nada. Aliás, eu sempre digo que tem muitas pessoas que são tão miseráveis que só têm dinheiro ou só têm poder. São as mais miseráveis desse planeta, porque não tem nada na base que sustenta uma alma para a sua evolução, que é o amor incondicional, a compaixão e o respeito. Eu sei que é difícil ter um sentimento amoroso em certas situações. Às vezes não temos compaixão daquilo que não estamos vendo, não estamos próximos, então, isso não é comigo, não me atinge. Tudo bem. Essas duas partes até são mais difíceis, obviamente, embora não impossíveis. Mas faltar com o respeito, isso não dá para perdoar, como se diz. Porque o respeito não custa nada. É apenas um respeito. Quanta gente não se importa, não é no olho dele que está ardendo, então pode jogar pimenta. Isso é uma atitude que vai levar fatalmente ao exílio, porque não está pronto para viver num mundo harmonizado, um mundo de regeneração, onde a harmonia é perene, é cotidiana, é continuada, é a norma. Quando alguém tem crise de pânico, também pode ser o medo da vida. Tem medo do que vem aí pela frente. Na verdade, são situações que fazem com que nós lembremos de algo já acontecido. Eu sempre digo aqui que nós não temos medo daquilo que não sabemos, nós temos medo daquilo que conhecemos muito bem, só que não lembramos. Então já vivemos todas as experiências, no bem e no mal, na dor, no sofrimento, na alegria, na tristeza. Mas as boas lembranças daquilo que é bom não causam arrepios, não causam medo. Mas as lembranças inconscientes ou subconscientes de situações de dor e sofrimento já vividas, nós remetem a uma possibilidade de viver aquilo e o medo se instala. E às vezes é tão grande que ele se transforma em crises de pânico. Mas eu sempre digo para consolar as pessoas e curar-se a si mesmas deste medo. Se você tem medo, analise friamente, com calma, serenidade. Por que eu tenho medo? Porque eu já conheço. E se eu já conheço é porque eu já vivi. Se eu já vivi, não preciso passar de novo. Se eu já aprendi a tabuada lá na infância, eu não preciso ficar decorando a tabuada de novo, já está dentro de mim. Se eu aprendi alguma lição de história, de geografia, eu não preciso fazer novamente. Foi difícil na época, por isso eu tenho medo de acontecer, mas já aconteceu. Quando começamos a fazer essa análise, nós começamos também a curar-nos. Porque a cura está dentro de nós, não está fora. Não há nenhum remédio que cure uma dor da alma, uma dor emocional, porque não está no corpo. O corpo é apenas o reflexo. Amortecer o corpo para que ele não sinta isso, não vai resolver o problema. Vai apenas adiar. E vai adiando, adiando até o fim dessa encarnação. E se o trabalho não for feito, vai ficar a lacuna. Então os medos, geralmente eles são originários das vidas passadas, das falhas do passado. Quando falhamos e depois passamos pelos resgates,
necessários. Quanto resgate já foi feito em nossas vidas passadas? Porque cada vez que fizemos algo sabendo que aquilo não era correto, depois nós colhemos os frutos da nossa semeadura. E quando você passa pelo resgate, normalmente é de forma traumática. E esses traumas estão vivos em nós, são os nossos monstrinhos, as nossas sombras internas. E é preciso iluminar, porque sombra só se elimina com a luz. Trazer para a consciência, trazer para a luz, porque nós sempre dizemos que a consciência é luz, a luz é consciência. Trazendo para a luz, nós iluminamos. Como é que se faz para trazer para a luz? Fazendo uma autoanálise, uma verificação consciente. Se eu tenho um medo é porque eu já passei. E se eu já passei, não preciso passar. Eu já aprendi a lição. Então eu tenho um medo de algo que eu já passei pelo pavor do resgate. É uma memória. Isso é uma memória. Estou iluminando ela para que ela deixe de agir como uma sombra. Então, sobre o pânico, eu acho que está muito bem aqui exemplificado, para que todos aqueles que ainda têm essa dor da alma possam curar-se a si mesmos. Aqui também trazemos hoje uma outra situação bastante comum e muito questionada, que se refere à osteoporose. A osteoporose, ela afeta os nossos ossos, fragilizando-os. E o que são os nossos ossos no nosso corpo? É a estrutura. É a estrutura que mantém a carne em pé, firme. Se nós não tivéssemos ossos, nós seríamos como uma bola de gelatina. Na posição que ela está, ela se esparrama. Os ossos mantêm a forma. São os ossos que mantêm a forma humana. Imagine um corpo humano sem nenhum osso. Ia virar uma bola de carne. Então, os ossos, eles são a estrutura deste mecanismo que a alma se utiliza para viver e experienciar uma encarnação. A osteoporose é uma deteriorização dos ossos. Eles se transformam numa estrutura frágil. Quando nós temos essa estrutura frágil, significa que nós podemos ter algo dentro do nosso subconsciente que nós analisamos e entendemos que estamos fragilizados. Não é tanto uma questão de vidas passadas, é mais uma questão desta vida. Eu acho que a minha estrutura é frágil. Seja lá o que for, pode ser estrutura ética, moral, financeira, familiar, relacionamento profissional. De qualquer forma, nós nos sentimos fragilizados. Não temos poder, não temos força. Somos dominados, somos controlados. É verdade que somos controlados e dominados o tempo todo pelo sistema, mas nós temos força suficiente para levar a nossa vida independente desses controles. Do nosso jeito. Nós não somos obrigados a aceitar a subordinação. Não é nos revoltando, é entendendo que nós temos alternativas. Sempre temos alternativas. A alma não reencarna sem as possibilidades de vencer todos os obstáculos, fazer a sua experiência ou as suas experiências independente, porque a alma não depende de ninguém. Ela só depende de si própria.
Quando nós não acreditamos nisso, a nossa estrutura fragiliza-se, porque acreditamos que somos fracos. Quebra-se como um cristal, qualquer toque mais duro quebra-se. Então a osteoporose, ela é realmente ligada, está ligada à estrutura da nossa consciência, não do subconsciente, daquilo que estamos fazendo agora. A estrutura emocional, mental. Precisamos avaliar isso. Quando começamos a entender isso, o nosso corpo começa a reagir, se regenerar. Lembrando que nós temos a troca de células a cada 4 meses, todas as células, inclusive as células dos ossos, pois os ossos são estruturas vivas. São células também, como qualquer outro órgão do corpo. Talvez a osteoporose também ela esteja ligada às crenças limitantes. Quando acreditamos que não podemos, que dependemos disso, daquilo, aí entram as religiões, os relacionamentos, a profissão. Quanta coisa pode estar atrelada. Uma análise mais profunda vai fazer com que identifiquemos qual a estrutura está fragilizada em nós, e aí vamos começar a reforçar, fortalecer a estrutura óssea. Porque, como sempre dizemos, o corpo é a caixa de ressonância da alma. Às vezes também temos uma fragilidade no caráter, tendências. E talvez nem estamos cometendo nenhum deslize, mas nos sentimos fracos, fragilizados, porque acreditamos que não vamos vencer os obstáculos. Então é mais uma vez a fragilidade da estrutura. A estrutura frágil faz com que os ossos enfraqueçam. E por último, dos temas aqui abordados hoje, vamos também falar da hérnia de disco, porque ultimamente muitas pessoas estão com problemas, não somente de hérnias de disco, mas na coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é a estrutura, o pilar. A coluna que sustenta a estrutura. Como numa construção, as colunas sustentam os andares de cima, o peso da estrutura. Ela tem uma função diferente, embora seja também uma estrutura óssea, mas ela representa algo a mais, porque ela representa além daquilo que é do corpo apenas. Se a osteoporose ela representa a fragilidade dos ossos daquele corpo, a coluna representa toda a estrutura familiar, a estrutura da sociedade, a estrutura, eu diria, da humanidade. Em cada coluna vertebral está um pilar. É óbvio que cada coluna tem uma área de sobrecarga. Ela tem uma potencialidade de suportar o peso ali naquela posição que ela está. Então a coluna de cada corpo humano, ela é composta por ossos, né, por vértebras, e tem também os discos entre as vértebras. E essas vértebras, esses discos, fazem com que ela se mova, com que ela oscile como um bambu. Oscila, mas não quebra. A mobilidade. Muitas vezes a hérnia de disco ela está representando que aquela pessoa pode estar sendo muito dura, seja consigo, seja com os outros. Então ela
ela perde a movimentação natural, fica rígida demais. Então começar a pensar, será que eu estou sendo muito rígido comigo ou com os outros? Será que eu estou me cobrando demais? Será que eu estou cobrando demais os outros? Exigindo aquilo que não é meu direito? Será que tem algum peso que eu não identifiquei? Então nós temos aqui 3 situações onde podem estar as causas das hérnias de disco. Pode estar dentro da família, o problema, pode estar na profissão e pode estar no local de trabalho. A família, quantas pessoas carregam pesos que deveria ser do outro da família? Quando o peso é muito, a estrutura da coluna começa a perigar, começa a dar problemas, começa a ficar comprometida. Porque se nós temos vários membros dentro de uma família, o equilíbrio é quando cada um carrega os seus pesos. Então ninguém vai ter problema de coluna. Se é por causa dali, pode ter problemas em outro lugar. Mas na família daí não tem mais razão para ter problemas. Às vezes é uma responsabilidade que sobrecarrega uma das pessoas da família. Às vezes é alguém que fica lá no seu cantinho e espera que os outros façam a sua parte. E às vezes é um medo de não conseguir cumprir com a sua responsabilidade. Quando cai uma responsabilidade muito grande sobre um dos membros da família, mesmo que ele consiga fazer de uma forma abnegada, mesmo que ele não considere isso um peso, apenas um compromisso, uma missão, mas ele pode ter um medo então de não conseguir cumprir com a sua missão. De qualquer forma, hérnia de disco, quando está relacionada à família, é o peso que está sobre ele. É preciso ver isso e aliviar esse peso. Às vezes os outros não vão colaborar, então tem que haver outra solução. Muitas vezes, inclusive, o próprio afastamento. Porque ninguém é preciso sofrer além do que é responsabilidade e compromisso da alma quando é resgate. Porque se não é resgate, não é necessário sofrer pelos outros. Às vezes é um problema na profissão. A pessoa escolheu uma profissão, mas não está feliz naquela profissão. Então toda a estrutura profissional começa a ficar comprometida. Porque se não temos alegria, se não temos prazer de fazer o nosso trabalho, então nós não temos mais um trabalho, temos uma obrigação. E ninguém gosta da obrigação. O trabalho deveria sempre ser feito de forma alegre, feliz. Porque ele é também um lazer. Não é só um compromisso. Imagine-se você uma vida inteira sem nenhum trabalho. O que seria de você? Será que você iria obter progresso nesta encarnação ou daria um passo atrás porque uma vida sem propósito é uma vida morta? Como se diz, um morto-vivo. Então, muitas vezes a hérnia de disco é realmente um desgaste dentro da estrutura profissional também. E se representa o desgaste lá na coluna vertebral. Muitas vezes, dentro do trabalho, embora a pessoa esteja feliz na profissão, mas ela está fazendo um trabalho num local, numa empresa, numa situação ou num projeto que não está nem um pouco satisfeito.
pode estar sobrecarregado na sua responsabilidade. Aí a pessoa se sente num comprometimento além da sua capacidade. E ela tem muito medo de não conseguir dar conta, de falhar. Aí começa o desgaste. Esse desgaste dos movimentos, como a coluna faz. E a hérnia de disco pode surgir, porque é os movimentos da coluna, a elasticidade, ela fica muito engessada na sua responsabilidade, no seu compromisso, e a mobilidade dificulta e começa o desgaste. Pode ter também muita cobrança, por mais que faça o trabalho da melhor forma, mas pode ter um chefe que não sabe fazer nada, mas sabe cobrar muito bem. Existe esse tipo de pessoas em todos os lugares. Quem mais cobra são os mais incompetentes, porque ele cobra inclusive a parte que cabe a ele, ele cobra dos outros. Isso é normal no ser humano. Existe aquele que faz tudo e ganha pouco, e aquele que faz nada e ganha muito. Mas aquele que faz nada e ganha muito é aquele que mais cobra daquele que faz tudo e ganha pouco. Então a cobrança é um peso que cai sobre aquele que tudo faz, aquele que se esforça. Então aquele que é cobrado, ele começa a fazer um esforço cada vez maior. E esse esforço cada vez maior é como se fosse forçar a coluna. E vai criar um desgaste nas suas vértebras. E pode criar, sim, uma hérnia de disco. Pode não ser uma cobrança do chefe, mas pode ser um quadro onde os colegas de trabalho também tenham problemas. Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando, faz o seu trabalho bem feito, de uma forma responsável, mas tem aquele colega ou aqueles colegas que são verdadeiros espinhos. Toda hora ficam cutucando e cutucam até sangrar. Porque são pessoas realmente que não têm respeito. Nós temos que entender que cada um está fazendo o seu processo evolutivo. Mas a falta de respeito é a pior das características do mau caratismo de uma pessoa, porque não custa nada. Ele não ganha nada com isso. Ele não tem vantagem, ele não tem nenhum benefício em ser mal educado, em ser desrespeitoso. Então é uma forma de agressão gratuita. Por isso eu digo que é sim uma das piores características do caráter de uma pessoa, é a falta de respeito. E a falta de respeito com os colegas, num trabalho, num local de trabalho, ou às vezes até na escola, na vizinhança, em qualquer lugar, no clube, lá numa entidade que você participa, isso também sobrecarrega. Porque se você faz o teu melhor, você se transforma numa estrutura leve. O corpo fica leve, não pesa. Não dói em lugar nenhum. Mas quando outros sobem em você e fazem, como se diz no popular, gato e sapato de você, abusam através da falta de respeito, do mau companheirismo, da falta de ética, então você começa a ter aquele peso sobre você. E aquele peso vai forçar a tua coluna. Vai engessar os movimentos e vai criar problemas nas vértebras. Com certeza. Então, trouxemos aqui hoje algumas considerações para que
Se vocês, ou você de forma individual, tem uma dessas características, desses problemas, seja o pânico, a crise de pânico, seja a osteoporose, seja a hérnia de disco, muito comuns hoje, veja como você pode sair disso. Naturalmente, quando você resolve a questão que causa o problema, você vai melhorar, você vai ter a cura, porque a cura vem de dentro para fora, uma vez que o corpo se regenera. As nossas células são substituídas a cada 4 meses, na média, todas elas. Então, tudo pode ser resolvido. No momento que nós corrigimos a causa, as células começam a reconstituir aquela parte danificada, aquela parte onde há a dor. Porque células saudáveis, corpo saudável. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.